Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo falando um pouquinho sobre as bases gênicas da hereditariedade. No último vídeo nós falamos basicamente sobre os conceitos principais associados à genética e posteriormente falamos um pouquinho sobre a aplicabilidade desses conceitos, um problema simples. Falamos da regra do E, falamos da regra do OU, onde a gente utiliza os conceitos, por exemplo, de dominância e recessividade, né? Esses são conceitos muito importantes que a gente tem que entender. E em relação a esses conceitos, vamos lembrar que eles não têm relação com frequência na população, mas sim, quando a gente fala de dominante ou recessivo, a gente está falando da capacidade de expressão que um alelo tem no fenótipo, tá? Sendo dominante aquele alelo que vai se expressar em situação de homozigose, como é o caso aqui, ou heterozigose, tá? E o alelo recessivo é aquele que só vai se expressar no fenótipo quando numa situação de homozigose lá no genótipo, tá? Bem, a gente viu que tanto os homozigotos, que são aqueles que apresentam os dois alelos iguais, né, que vêm lá do pai e da mãe, quanto os heterozigotos, eles apresentam o mesmo fenótipo, certo? E aí, a pergunta é o seguinte: como saber se eu estou vendo uma pessoa com fenótipo dominante, se ela tem um genótipo homozigoto ou heterozigoto? Quando a gente está trabalhando com genética animal, de uma maneira geral, é feito, nesse caso, o chamado cruzamento-teste. O cruzamento-teste, ele é determinante e ele vai indicar quando o indivíduo, ele é com fenótipo, então, dominante, é um homozigoto ou é um heterozigoto, tá? Como é que é feito esse cruzamento-teste? O cruzamento-teste, ele é feito como está representado aqui, tá? Então, pega-se aquele indivíduo que tem uma característica que eu sei que é dominante, que eu não sei se é homo ou heterozigoto, e eu vou cruzá-lo com um indivíduo que eu sabidamente sei que tem aquela característica recessiva. Então, por exemplo, no caso do lóbulo livre, né? O lóbulo livre, ele é dominante sobre o lóbulo preso. Então, eu pego o lóbulo livre, a pessoa pode ser azão ou azão-azinho. Pegaria uma pessoa com lóbulo livre e cruzaria uma que eu sei que tem a característica recessiva, que é o lóbulo preso. Ou pegaria uma pessoa que é destra, que pode ser azão-azinha, né? E cruzaria com uma canhota, certo? Mais ou menos isso. E aí, o que a gente vai ver? Se esse indivíduo aqui for um homozigoto, ele for um azão-azão, quando ele cruzar com um azão-azinho, né, obrigatoriamente, o que a gente sabe é que 100% da primeira prole vai ser azão-azinho, né? Se os dois são azão-azão, um vai dar o que tem, que é o azão, o outro vai dar o que tem, que é o azinho. E 100% terão, então, um fenótipo que é um fenótipo dominante. Já se esse aqui for um azinho, a gente sabe que esse indivíduo pode doar o azão, que vai juntar com o azinho e formar os indivíduos azão-azinho, que tem característica fenotípica dominante, mas esse azinho, por ele ser um heterozigoto, pode se unir a esse e dar indivíduos com a característica homozigota recessiva. Ou seja, 50% vai ser de um tipo, 50% vai ser do outro. É claro, né, meus amores, que em genética humana a gente não pode sair querendo cruzar um pelo outro só por causa de um lóbulo de orelha, né? Com certeza absoluta, a gente não faz isso, tá? Então, ao contrário dos animais, que a gente pode fazer essas cruzas, né? Em vegetais, que a gente pode fazer esse cruzamento, selecionar esse cruzamento, em animais, em humanos não se faz. E aí, nos humanos, como é que a gente faz? Cruzamento teste? Não, né? A gente vai ter que ter a capacidade de fazer uma análise dos cruzamentos naturais. Isso torna o estudo da genética humana também mais complicado do que o estudo de genética de qualquer outro ser vivo. Tá? Primeiro, porque eu tenho que só analisar os cruzamentos naturais. E segundo, porque os cruzamentos naturais estão cada vez mais raros e
essas gerações são muito longas, né? Então, enquanto aí nós precisamos de 20, 30 anos para iniciar uma nova geração. Isso cada vez está ficando pior, né? Porque as pessoas estão tendo filhos cada vez mais tarde. Então, isso é um complicador, tá? Mas como é que a gente faz a análise desses cruzamentos naturais? Utilizando uma metodologia que a gente chama de genealogia ou heredograma, ou construindo as chamadas árvores genealógicas. Por favor, não é árvore ginecológica, ok? Bem, para a gente construir uma genealogia, a gente tem algumas regras que precisam ser seguidas, tá? Primeiramente, nós estamos falando de análise de cruzamentos naturais. Então, a gente precisa entender que existem símbolos que identificam esses cruzamentos. Para a gente falar de cruzamento, a gente tem que falar dos parceiros, homem e mulher. Então, os homens, eles são sempre representados por quadrados e as mulheres são sempre representadas por círculos. Tá? A união, o cruzamento entre eles, aqui não precisa ser, não estou falando de união estável. Antigamente até se falava, até a gente comenta aqui casamento, a gente está falando de cruzamento mesmo, tá? Entre esses, a gente tem, então, sendo identificado como esse traço na horizontal unindo o homem e a mulher, está dizendo que é um cruzamento, houve um cruzamento entre eles. Se esse cruzamento resultou em filhos, tá? Então, obrigatoriamente, você vai ter esse risco vertical e abrir uma chave. Essa chave vai indicar um número de filhos, tá? Então, aqui está mostrando que esse homem e essa mulher tiveram esses filhos aqui, ó. Uma menina, depois um menino, depois uma menina, depois um homem. Cuidado, esse aqui não tá ligado, então esse homem não é filho desse casal, tá? Esse homem é mulher, esse homem é esposo, né? Cruzou com essa mulher, tá? Aí teve esse homem, essa mulher e esse homem que casou e com essa mulher aqui, tá? Então, notem que é importante que a gente saiba que essa genealogia, ela tem que envolve a ordem de nascimento, tá? Então, eu sei que a mais velha vai ser sempre colocada na esquerda e para a direita os mais novos, tá? Então, sempre o mais velho primeiro e em seguida os mais novos em sequência. E se eu não souber a sequência? Bem, se eu não souber a sequência é outra questão, já vou explicar, tá? E o que a gente vê aqui, então, que nós vamos ter várias linhas de indivíduos. Cada uma dessas linhas aqui corresponde a uma geração, tá? A uma geração. Então, essa é a minha geração, essa é dos meus pais, essa é dos meus avós, essa aqui é da minha bisavó. E assim sucessivamente. Quanto ou para que um heredograma ele seja capaz de realmente representar o genótipo dos indivíduos, tá? É necessário que se tenha no mínimo 3 gerações, tá, gente? No mínimo 3. Menos do que isso, a genealogia ela não é representativa o suficiente, tá? O que é importante também que a gente vê? Que nós temos indivíduos aqui coloridos e outros não, né? Todos os indivíduos que estão coloridos, nesse caso no preto, são indivíduos que apresentam a característica que eu estou trabalhando. Então, eu preciso fazer um heredograma para cada característica? Não necessariamente, mas para poucas características, tá? Então, geralmente é por uma mesmo só, tá? Então, o que eu estou dizendo? Se eu estou pensando, por exemplo, de novo, né? Na fibrose cística, que é uma doença recessiva. Eu sei que todos, vou chutar, tá? Se eu estou falando dessa doença, eu diria que todos os que estão pintados aqui teriam. Ou se eu estou falando da capacidade de dobrar a língua, eu saberia que todos os pintados dobram a língua. Se eu estou falando da característica, sei lá, o canhoto ou o destro, quero saber de canhoto, todos os pintados são os canhotos. Então, geralmente se constrói em cima de uma característica que quer se identificar e os indivíduos que possuem a característica estudada vão ser pintados, ok? Isso é bastante importante. E eles são chamados de afetados, certo? Cada coluna aqui, então, representa indivíduos, lembrando que da esquerda para a direita, dos mais velhos para os mais novos. São só isso, professora? Não, né? Não é só isso.
Aqui tem um vídeo maior, se vocês quiserem ter um pouquinho mais de conhecimento, tá? Fala um pouquinho também sobre isso. Bem, além desses símbolos clássicos, né, e básicos, nós temos uma série de outros símbolos que são utilizados na construção de um heredograma. Queria chamar a atenção para alguns, tá? Primeiro, quando existe uma pessoa por exemplo, eu sei que a minha avó teve 5 filhos, mas eu não sei o sexo dos filhos. Eu sei que teve 5 filhos e que um foi o meu pai, sei lá, tá? Então, ao invés de usar os símbolos, o quadrado e o círculo, eu vou usar esse losango aqui, tá? E, inclusive, eu posso colocar um número de filhos dentro desse quadrado, como tá aqui, ó. Eu sei que teve 4 homens e 2 mulheres. Ou eu sei que tem 5 filhos, mas eu não sei definir o sexo. Pode ser feito assim? Pode, tá? É melhor do que não saber ou não colocar um dado, tá? Como eu falei, a gente também pode indicar, né, outras coisas como o heterozigoto, tá? Podemos e devemos marcar acasalamentos extramaritais. Ah, professora, tem que botar só as puladas de cerca, né? Mas as puladas de cerca só se resultarem em filhos, tá, gente? Não precisa colocar toda a pulada de cerca, senão não, né, em algumas famílias a genealogia não ia caber, tá? E se resultou em filhos, né, tem que ir lá ali para baixo, como tá mostrando aqui, e aportar os filhos. Casamento consanguíneo. Casamento consanguíneo é aquele que é feito dentro da família. É o tio com o sobrinho, o primo com o primo, sei lá, tá? Todos os casamentos consanguíneos devem ser assinalados com esse traço duplo de ligação entre o homem e a mulher. Por quê? Porque o casamento consanguíneo, ele permite que algumas características recessivas elas se tornem mais fáceis de aparecerem na família, tá? Então sempre tem que marcar casamento consanguíneo. Gêmeos monozigóticos, né? Eles saem de um único ramo, tá? E formam aí um triângulo unido entre eles. Gêmeos monozigóticos são os idênticos. E gêmeos dizigóticos são aqueles que não são idênticos, tá? Probando é o indivíduo que está passando os dados para o geneticista fazer a árvore genealógica, tá, gente? Então, se eu tô falando, olha, tenho 2 irmãos, um homem e uma mulher, que são mais velhos do que eu, teve um pai e uma mãe, meu pai teve 9 irmãos, minha mãe teve tantos, falando os dados, essa pessoa tem essa característica que eu estou estudando, esse é o tal do probando, tá? Indivíduo falecido, risca. Tá? Morte pré-natal é o do sexo da criança, mas é bem menorzinho o quadrado ou o círculo, tá? Aborto espontâneo, adotado dentro da família e adotado fora da família. O adotado dentro da família, e isso aqui, gente, também durante muito tempo foi um complicador. Agora a gente fala de adoção muito naturalmente, né? Mas antigamente não, tinha muitas pessoas e tem muitas pessoas ainda, por incrível que pareça, que não sabem que foram adotadas. Então, por que é importante que se saiba disso, né? As verdades dentro da genealogia. Psicólogo, não é à toa que psicólogos, eles são um dos profissionais sempre presentes numa equipe que trabalha com citogenético, trabalha com essa parte de genealogias, tá? O que a gente sabe de aconselhamento genético? Os adotados fora da família, se eles não se sabem, eles podem ter uma característica completamente distintiva, né? E confundir, digamos, todo o restante do processo de análise da genealogia. Tá? Os adotados dentro da família podem também confundir, mas quando se sabe de onde que ele vem, ou a posição dele dentro da família, isso facilita bastante, tá? Quando não tem progenie, você pode usar esse símbolo ou simplesmente deixar os dois unidos sem nenhum tipo de símbolo, que também se sabe que não vai ter filhos, tá, gente? Então, aqui mostrando algumas situações, né? E aqui tem um erro nessa figura,
tá? Vamos ver se vocês vão descobrir e depois vão me falar, mas demonstrando também que vocês têm uma numeração que é obrigatória no caso das árvores genealógicas, tá? Cada linha, ela obrigatoriamente terá um número. Esse número deve ser posicionado na esquerda do heredograma, tá? E esses números são em números romanos. Então, geração 1, geração 2, geração 3, geração 4, tá? E cada indivíduo também apresenta um número. O que é mais utilizado por convenção é que em cada linha ou que em cada geração os números eles reiniciem. A numeração é feita da esquerda para a direita. Então, indivíduo 1, indivíduo 2, notem que reiniciou aqui 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Em alguns exercícios, tá? Alguns exercícios que não colocam por algum motivo essa numeração, podem usar números consecutivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas é mais exercício. Por convenção, o correto é assim. E, pessoal, na prova, quando eu pedir para vocês produzirem uma genealogia, eu vou pedir isso para vocês, nunca esqueçam que é colocação dos números romanos à esquerda e os indivíduos receberão números que se reiniciam a cada geração, ok? Certo? Mas, povo, lembram que eu perguntei para vocês, e a minha pergunta toda até para falar sobre genealogia, tá? Que são construídas a partir do chamado aconselhamento genético. O aconselhamento genético é feito por equipes multiprofissionais, que tem principalmente um médico geneticista e um citogeneticista, pode ser geralmente é um biólogo, que acaba construindo tudo isso aqui, tá? Bem, além disso, tem na equipe psicólogos, enfermeiros, tá? E pode ter fisioterapeutas, nutricionistas, pode ter uma equipe bastante grande aí, porque não é só fazer o heredograma, né? Você tem toda a parte de interpretação dessa característica. Então, quando a gente fala em características humanas, a gente geralmente utiliza os heredogramas. E eles respondem para a gente se uma característica é dominante ou é recessiva, tá? E quando é dominante, se o indivíduo que tem uma característica dominante, ele é homozigoto ou heterozigoto. Tá? Então, a primeira questão, gente, como é que eu vou saber que, olhando para essa montoeira aqui de bolinhas, né? Algumas de indivíduos afetados e outras não, se uma característica é dominante ou recessiva? Dá para saber? Dá, tá? Então, a primeira questão, gente, que eu preciso que vocês lembrem é que, tá? Quando a gente está falando de uma característica que é dominante, tá? Nós temos geralmente essa característica sendo expressa, lembra porque ele tem um promotor mais forte, lembram disso que a gente comentou? Então, as características dos alelos dominantes, eles tendem a ser expressos em todas as gerações. Então, geralmente, nós vamos ter sempre expresso em toda geração. Notem que aqui pulou uma geração. Quando isso acontece, quando pula uma geração, a probabilidade é que seja uma característica recessiva. Vou repetir. Quando não pula, a probabilidade é que seja uma característica dominante, maior, tá? Quando pula, a maior probabilidade é que seja uma característica recessiva. Isso é sempre? Não, tá? Vou dar um exemplo. Lembra das 5 dedos? Se eu botar quem tem 5 dedos numa árvore genealógica, eu vou ver em todas as gerações, certo? Então, conseguem compreender que é provável que, é bem mais provável que sem saltos de gerações seja dominante e com saltos de gerações seja recessiva, tá? Então, como é que eu posso, digamos, ter alguma coisa a mais para confirmar isso? Tem, tá? O que é o a mais? A gente vai ver que quando um indivíduo apresentar, tá, uma característica que é uma característica dominante, ele tem pelo menos 50% de chance de ter, né,
indivíduos com características como a dele, tá? Então, notem aqui, gente, que isso não está acontecendo, tá? E, por último, nós vamos, para confirmar se uma característica é dominante ou recessiva, procurar dentro desse heredograma, desse ou de qualquer outro, tá? Casamentos consanguíneos, primeiro, tá? Que é o que está acontecendo aqui, não sei se vocês estão notando, ó. Esse homem e essa mulher são irmãos, e os filhos deles casaram. Então, aqui é o erro, né? Aqui nós teríamos que ter 2 traços unindo esses 2 indivíduos, tá? E aí a gente teria um casamento consanguíneo real, tá? Que foi esquecido aqui. E notem, outra questão é procurar casais que apresentam o mesmo fenótipo, que tem a mesma característica e que são ou os 2 pintadinhos ou os 2 branquinhos, tá? Em termos mais básicos, e que tem filhos com características diferentes da deles. Que é também o que está mostrando aqui, ó. Esse casal aqui, os 2 têm o mesmo fenótipo, os 2 não são afetados por essa característica e apresentam um filho afetado. Quando isso acontece, a característica do filho é recessiva. Vou repetir. Um casal onde os 2 têm a mesma característica e o filho tem característica diferente da deles, o filho vai ter a característica recessiva, tá? Então, aqui, né, eu tenho uma característica, não sei qual é, não me importa a princípio, eu tenho uma característica recessiva, por quê? Porque essa geração tem, essa geração nessa família não tem, depois reaparece. Bem clássico, né, do recessivo, tá? Temos o casamento consanguíneo e ainda aqui nós temos 2 indivíduos com o mesmo fenótipo, tendo um filho com um fenótipo diferente, tá? Bem, se eu sei que esse indivíduo aqui é recessivo, tá? Com certeza eu também sei que todos os indivíduos como ele serão, o que adivinha? Recessivos. Então, eu já posso identificar, vejo o genótipo de todos os indivíduos que estão aqui colocados como rachoreados, né? Ou apresentam-se marcados com essa coloração, tá? E todos os outros, eu sei que com certeza absoluta apresentam o seu alelo, que é o alelo dominante, tá? Entretanto, gente, eu não vou ter certeza, ou num primeiro momento, eu sei que todos têm esse alelo. Mas será que a gente consegue estabelecer de todos, tá? Quais que eles têm? Se é azão ou se é azinho? Se eles são homo ou heterozigotos? Lembra que eu falei para vocês que esse heredograma é a forma de a gente olhar uma característica dominante, olhar esse indivíduo e tentar identificar se ele é homozigoto ou é heterozigoto, quando ele tem a característica dominante, tá? Então, aqui eu sei que todos esses indivíduos branquinhos, né, ou claros, eles eles têm um alelo dominante. Será que eu posso estabelecer qual é o outro alelo? Né? Posso, porque se eu lembrar que eu sou resultado do meu pai e da mãe e aqui eu estou construindo, tá? Eu sei quais serão os genótipos de cada um desses, basicamente, principalmente da maioria dos indivíduos. Eu vou, às vezes, conseguir fazer de todos, não, tá? Mas vamos lá, vamos entender, olha cá. Esses 2 aqui são azão alguma coisa, tá? Mas notem que eles têm um filho azinho. Esses alelos, o azinho, vieram de cada um dos pais. Então, notem que eu olhando para o filho, eu já sei que esses indivíduos são heterozigotos, que compõem a regrinha que eu queria acabar de falar para vocês. Sempre que eu tenho indivíduos com a mesma característica, pais que têm um filho com característica diferente, a característica do filho, ele é um homozigoto recessivo e os pais sempre serão heterozigotos.
Pode acontecer isso várias vezes? Pode acontecer isso várias vezes, tá? Então, aqui, povo, ó, a mesma coisa. Eu posso olhar para os filhos e saber o genótipo dos pais, tá? E eu posso olhar para os pais e saber o genótipo dos filhos. Nessa situação, notem que esse azão com certeza veio do homem. A mulher aqui só tinha o azinho para dar. Então, exatamente todos os filhos dessa mulher terão pelo menos um dos alelos, que é o recessivo, e, portanto, aqui eu identifico que, obviamente, todos eles são heterozigotos, tá? E esses dois aqui, eu posso saber como é que eles são? Não. Por quê, gente? Eles podem tanto ser resultado da união do azão com esse azão, como do azão com o azinho. Então, eles podem ser azão ou azão-azinho. Tá? Olhando para o pai, eu não consegui observar, mas olhando para a geração deles, quem sabe eu consiga descobrir se eles são azão-azinho, certo? Então, vejam que a gente consegue, olhando para o heredograma, ver isso, tá? E aí, baseado nesse heredograma, eu posso, inclusive, fazer uma pergunta. Se esse casal aqui, né, tiver mais um filho, qual é a probabilidade de ele ser azinho-azinho? E aí eu faço o tal do quadrinho de Pinet. Lembra do quadrinho de Pinet? Tá? Então, a gente faz o quadrinho de Pinet, que é aquele joguinho da velha, né? Lembrando que esse primeiro não é usado, tá? E aí eu vou ver, olha, aqui eu tenho um azão, aqui eu tenho um azinho, né? Da mesma forma aqui eu tenho um azão do outro indivíduo e aqui eu tenho um azinho. O cruzamento ficaria lá, azão, azão. Opa, desculpa. Azão, azão. Esse cruzamento aqui, azão, azinho. Esse com esse também, né? Azão, azinho. E esse com esse ficaria azinho, azinho, tá? Então, qual é a probabilidade de ser um homozigoto e ter essa característica? 1 em 4, tá? Qual é a probabilidade de, nesse casal, nascer uma criança que não tem a característica como eles? Tá? 2 em 3. Ok, povo? Então, assim a gente resolve, em cima do heredograma, a gente vai poder resolver os mesmos probleminhas que a gente resolveu anteriormente, só que agora olhando para um heredograma, tá? E aquela tal das regras vão ser seguidas da mesma forma, só que os genótipos são conseguidos olhando para o heredograma especificamente, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Aqui, ó, na genealogia abaixo, as pessoas indicadas pelos números 1, 2, 4, 5 e 7 apresentam uma anomalia condicionada por um gene autossômico dominante. Então, tá mostrando aqui, ó, autossômico dominante, né? A número 1, a número 2, a número 4 e a número 7, tá? E já as pessoas indicadas pelo número 3 e 6 têm um fenótipo normal, né? Se o outro é o problema, o dominante é o problema, o outro é o recessivo, né? Então, o 3 é recessivo e o 6 é recessivo. Baseado nisso, que antes era só azão, eu descobro que esses dois são heterozigotos, né? E que, exatamente por isso, esse azão também aqui é um heterozigoto. Esse aqui eu não sei o que é e nem esse aqui eu vou conseguir saber. Eu sei que eles têm a característica, eles têm um alelo dominante. Mas se eles são azão, azão ou são azão, azinho, eu não tenho como identificar, tá? Olharia só para os filhos, tá? Mas esse aqui tem filho, eu não consigo ver? Não, por quê? Porque é um filho só, né, gente? Quanto mais, obviamente, a maior a probabilidade de a gente visualizar. Então, após a análise da genealogia, pode-se concluir que apenas as pessoas indicadas pelo número 1 e 2 são heterozigotas? Não, né? Nós temos a 7, que com certeza também é heterozigota. A pessoa indicada pelo número 4 é homozigótica? Pode ser, mas eu não sei se é, então eu não posso dizer que é. Pode ser,
tá? A pessoa indicada pelo número 3 transmitiu o gene recessivo para o seu descendente indicado pelo número 7. Isso mesmo, tá? Essa é a questão. Isso aqui é o que está correto, tá? Vou botar aqui a letra C. Não há possibilidade de a pessoa indicada pelo número 5 ser heterozigótica? Sim, né? Pode ser. Um pode doar o azão e o outro doar o azinho. Então, poderia ser sim. Então, tá errada, né? O casal indicado pelo número 6 e 7 não poderá ter descendentes com fenótipo normal? Claro que sim. 50% deles podem ser de fenótipo normal. Nós temos um azão aqui, né? Então, pode ter sim, tá? Então, esse seria a correta. Certo? Bem, sabendo-se disso, sabendo que o heredograma é a forma de a gente controlar como uma característica está sendo repassada ao longo das gerações, que a análise do heredograma permite a gente identificar os genótipos, né? E com os genótipos a gente consegue, inclusive, prever possibilidades de novos indivíduos e o genótipo e o fenótipo deles, tá? Nós vamos utilizar, e a gente utiliza os heredogramas também, né, para acompanhar, então, os chamados tipos de herança, tá? Por quê? Exatamente por isso, porque filho de peixe, peixinho é, né? Por mais que às vezes a gente não queira, né? Eu gosto muito de uma poesia, né? Que normalmente dizem que é do Shakespeare, eu realmente não sei, mas que fala, né, que à medida que o tempo passa, a gente vai se percebendo cada vez mais parecido com os nossos pais, tá? E isso é uma grande realidade, tá? Mas voltando aqui, em relação às heranças que podem ser identificadas num heredograma, a gente tem dois tipos de herança, três na verdade, tá? A herança e nós vamos trabalhar apenas com duas. A herança que a gente chama de herança autossômica, a herança que a gente chama de herança sexual, e nós ainda temos a herança mitocondrial, tá? A mitocondrial nós falaremos em outra oportunidade, tá? O que seria uma herança autossômica e o que seria uma herança sexual? Vamos para relembrar os tipos de células que nós temos, né? Nós temos dois grandes grupos de células, as células sexuais e as células somáticas. Lembram disso? Nas células somáticas, nós temos dois pares de cada um do DNA, ou dos cromossomos. Um veio do pai e um veio da mãe, por elas são chamadas de diploides. E no caso das células sexuais, nós temos apenas um par. Tá? Dentre esses cromossomos, não importa se em dose simples ou em dose dupla, tá, gente? Nós temos dois tipos de cromossomos. Os cromossomos que são chamados de autossômicos e os cromossomos que são chamados de sexuais. Os cromossomos que são chamados de sexuais, assim os chamam, porque eles apresentam genes que estão associados à expressão de características principalmente sexuais. Se você vai ser homem ou vai ser mulher, tá? São genes, os genes que determinam isso estão em cromossomos sexuais, certo? E esses genes, eles estão dentro dos chamados cromossomo X e do cromossomo Y. Então, nós temos dois cromossomos que são conhecidos como cromossomos sexuais. As mulheres diploides são XX e os homens são XY. Então, nós temos o cromossomo X e o cromossomo Y. Dentro desses cromossomos, nós temos muitos genes, a grande maioria deles associado à questão do sexo, da distinção entre homem e mulher. Só tem genes associados a sexo no cromossomo sexual? Não tem, tá? Temos outros genes associados a outras características também. Mas, sei lá, dos 500 genes que tem, vamos dizer que 300, estou chutando, tá, gente, isso. Nem sei quantos genes, deveria saber, mas não sei. Quantos genes tem lá no cromossomo sexual, tá? E aí nós temos, sei lá, 100, 200 que não são de fundo sexual, tá? E o que
seria a característica autossômica? A característica autossômica é determinada por genes que estão presentes em todos os outros cromossomos que não os são sexuais, tá? Que não são sexuais, certo? Então, se nós temos 23 pares, nós temos um par de sexual, que é o XX ou XY, e todos os outros são de autossômicos, tá? Então, o nome da herança tem a ver com o tipo de cromossomo aonde o gene está, aonde essa característica está, tá? Bem, quando a gente fala em característica autossômica, eu preciso, e aí a gente tem uma série de regras, tá? Vejam só, os cromossomos autossômicos, eles são exatamente iguais no homem e na mulher, não mudam nada. Tem o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, são iguaizinhos, tá? E exatamente por isso, as características autossômicas, elas estão presentes tanto em homem quanto em mulher, da mesma forma, tá? Na mesma proporção, inclusive. Tenho 2 homens, eu vou ter 2 mulheres na mesma probabilidade, ou numa proporção muito parecida, tá? Eu tenho 2 homens e uma mulher, eu tenho 20 homens e eu tenho 19 mulheres, ou 18 mulheres, uma proporção muito parecida, tá, gente? Então, as características autossômicas, elas vão ser observadas em homens e mulheres. E elas vão ser observadas na mesma proporção em homens e mulheres. E essas características, elas podem ser ou recessivas ou dominantes. Então, eu posso ter uma herança autossômica recessiva ou uma herança autossômica dominante, certo? Já quando a gente fala da questão sexual, tá? Isso é um pouquinho diferente. Mas primeiro vamos falar das características autossômicas. Uma herança autossômica dominante. Na herança autossômica dominante, tá? Que não esqueçamos que nós estamos falando de heranças aqui que seguem um padrão de mendeliano simples, né? Ou são heranças monogênicas, tá, gente? Então, a herança autossômica dominante é uma herança que vai ocorrer igualmente em homens e mulheres e que pode ser transmitida, né, de pai para filha ou de mãe para filho. Então, vai estar no homem e na mulher e pode ser transmitida para os seus descendentes sem maiores problemas, tá? Isso é importante também, que todo o indivíduo afetado apresenta pelo menos um genitor afetado, tá? Salvo ocorrência de uma especialidade, que depois a gente vai ver, que a gente chama de penetrância, tá? Mas, a princípio, depois falamos de penetrância, quando eu tenho, e isso é uma característica dominante, um dos meus pais também terá, tá? Como eu comentei, dificilmente vai ter ou existir o que eles chamam de atavismo, que é esse salto de gerações, tá? Então, o salto de gerações não existe geralmente aqui, tá? Não esqueçamos que um alelo, né? Ele dominante, ele se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose, tá? E que somente afetados possuem filhos afetados, que é aquela situação, se eu sou afetado, um dos meus pais tá? E por causa disso, em famílias cujos pais são normais, vão nascer filhos normais para aquela característica, se a gente está pensando de uma doença, tá? E, em média, um afetado tem pelo menos 50% dos seus filhos afetados. Tá? Das características que são associadas à herança autossômica dominante, nós temos essas duas aí. A presença de sardas é uma característica autossômica dominante, então não esqueçam disso, porque às vezes o sarda não aparece como o que é, e ter sardas é dominante sobre não ter. E aí, de novo, um exemplo que não tem a ver com frequência, né? Porque a maioria das pessoas não tem sardas, né? Mas ter sardas é dominante sobre não ter. E a acondroplasia, tá? A acondroplasia é uma condição provocadora de nanismo. Geralmente, tá?
de acordo com deficiência de uma ossificação, da ossificação que a gente chama de endocondral. Vocês vão estudar isso melhor em histologia, tá? Ou na anatomia também vê isso. O gene autossômico da condroplasia é um gene chamado de FGR3. E ele determina a síntese do receptor 3 para o fator de crescimento. E esse gene está no cromossomo 4, geralmente, tá? E quando alguma pessoa tem, então a probabilidade é que ela repasse isso aos seus descendentes, tá? Outra coisa importante, geralmente os pacientes têm em média 120 centímetros, 1,20 m aí no máximo, tá? Desculpa aí o cachorro. Como essa condição, né, como essa característica, como essa herança, ela pode ser observada nos heredogramas. Então, vamos mostrar aqui, tá? Primeira coisa, vejam que nós não teremos o salto das gerações, né? Nós temos em cada geração, em cada linha, nós teremos os indivíduos dentro da mesma família afetados, tá? Então, essa é uma característica que tem essa condição que é autossômica dominante. Tá? Outra questão que a gente falou, filhos, né? Filhos afetados apresentam pelo menos um dos pais afetados. Ou o pai afetado, pelo menos, tem 50% dos seus filhos afetados, tá? Notem que aqui eu não enxergo aquela situação de pais iguais com os filhos diferentes, nesse exemplo aqui, né? Então, aqui eu identificaria os indivíduos, né, brancos como os recessivos e os indivíduos que são tão afetados pela característica observada como possuindo um alelo, que é o azão, tá? Primeiro eu botaria só o azão. E em cima dos filhos, eu diria então que esse indivíduo é um azão-azinho, porque azão-azinho heterozigoto, porque eles têm filhos homozigotos, tá? Assim como eu identificaria esses também como heterozigotos por terem uma mãe que é homozigota recessiva, tá? Então, nos dois casos, nesses dois heredogramas, a gente vê a não presença de saltos nas gerações, tá? Nesse exemplo aqui, da mesma forma, eu primeiramente colocaria um azão em todos, tá? E aí, por exemplo, esse aqui tem um azão com certeza, mas ele tem um pai que era azinho, então ele é um azão-azinho, né? Esse indivíduo aqui, ele é azinho, como o pai, tá? Essa mulher aqui é azão. Azão o quê? Azão-azinho, porque ela tem um pai que não tem a doença, né? E essa mulher, dá para ver pelo irmão, tá? Que os pais aí têm o alelo, tá? E principalmente pela mãe, nesse exemplo, que ela é um azão-azinho, tá? E esse homem, eu sei que é azão-azinho porque eu tenho um filho azinho-azinho. Um azinho ele recebeu da mãe e o outro azinho ele recebeu do pai. Então, notem que olhando um heredograma, eu consigo construir e saber qual é o genótipo de todos os indivíduos, basicamente, tá? Bem, o heredograma também, tá? O autossômico dominante pode ser demonstrado aqui, ó, nesse exemplo, notem que eu tenho um casal, né? Os dois tendo a mesma característica e os filhos com características diferentes. Se a característica do filho é recessiva, obviamente aqui dos dois é dominante. E eles são heterozigotos, tá, gente? Bem, em relação às heranças autossômicas recessivas, por ser autossômica, lembra que vai ocorrer igualmente em homens e mulheres, pode ser transmitida de pai para filho ou de mãe para filha, tá? Mas a questão da recessividade, a gente vai observar de outras formas. Lembrar que tem saltos de gerações, tá? Esse salto de gerações, que também é chamado de atavismo, tá? Ela é determinada por alelo recessivo, e o alelo recessivo só se expressa em homozigose, então todos os que apresentam característica
fenotípica baseada em herança autossômica recessiva são azinho, azinho, ou bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, a letra que vocês queiram, tá? Os afetados, em geral, possuem genitores normais, que é aquela situação um casal normal dá origem a uma criança afetada, a característica da criança é recessiva. Ou um casal afetado dá origem a uma criança normal, o normal é o recessivo, tá? A consanguinidade aqui amplia a possibilidade de genes recessivos serem expressos, tá? O gene recessivo é causador do albinismo, da fibrose cística, da cromotopsia, uma doença chamada de Tay-Sachs, tá? A fibrose cística, especificamente, ela está associada, ela também é conhecida como mucoviscidose, tá? E é também conhecida como a doença do beijo salgado. E ela está associada a uma diminuição, uma mutação que afeta a atividade de canais iônicos, como os canais de cloreto, tá? Então, mexe com o equilíbrio ácido básico, mexe com concentração de cloro no interior por isso a questão do beijo salgado, né? Dos fluidos corpóreos, tá? E esse excesso de cloro também está associado à produção de muco. Então, você tem muito muco sendo produzido. Isso no pulmão, principalmente, acarreta danos que dificultam respiração, tá? É uma doença que leva também a muita infecção pulmonar e também alterações na capacidade de digestão, porque altera mobilidade intestinal, altera a secreção intestinal, secreção pancreática, tá? É bem complicadora. Até pouco tempo atrás, geralmente as pessoas tinham prognósticos bem ruins, assim, até 19 anos, geralmente, a maioria acabava sobrevivendo. Atualmente, com medicações e algumas terapias, isso tem ampliado um pouco mais. A cromatopsia é a incapacidade de ver cor completa, não vê nenhuma cor, tá? Como é que eu vejo isso no heredograma? Então, para saber, primeiro, veja saltos de gerações, tá? Tem salto de gerações já é um grande indicativo de ser recessivo. Outra questão, tá? Procura aquelas condições, casais iguais com filhos diferentes, tá? Isso, ó, casais iguais com filhos diferentes. A característica do filho é a recessiva. Só que não esqueçam disso. Casais iguais e filhos diferentes, a característica do filho é recessiva. Mas, às vezes, a característica do filho não é a característica que tu estás estudando. Às vezes, que é essa situação aqui, ó, tá? Que eu acho que eu mostrei aqui. Notem que aqui a característica que estou estudando lembra dos afetados. E nesse meu exemplo, tá? Os afetados são os pais, então aqui a característica é dominante. Nesse outro exemplo aqui, ó, o afetado é o filho, então a característica ela é recessiva, tá? Então aqui tem consanguinidade, outra característica muito associada à recessividade, tá? E aqui a própria, os pais iguais aos filhos diferentes, tá? Sabendo que os filhos são recessivos, eu sei que então todos os que estão afetados seriam recessivos. Da mesma forma aqui, e eu poderia construir o heredograma como vocês observam. Certo, povo? Então, é isso. Para esse vídeo não ficar tão comprido, eu vou parar ele agora e depois eu vou falar sobre as heranças sexuais e dar um exemplo de alguns exercícios também, tá bom, povo? Tem vários exercícios que já foram postados a quem é meu aluno, foram postados no nosso ambiente virtual lá no EVA. Vocês podem ver que são os exercícios sobre heredogramas, ok, povo? Então, vou terminar e daqui a pouquinho a gente vê, tá? Mais um videozinho. Abraços.